programa também, é a questão da maneira como ela amplia os escritos bíblicos, que eu considero não apenas como ampliar, eu considero como acréscimo. Isso dali, para mim, não é inspirado só porque ele era um profeta que escreveu. Ela está sendo inspirada por Deus e, como profeta, ela pode dizer algo que na Bíblia não está sendo dito. Sobre isso, uma dificuldade muito grande que eu tenho de olhar para o texto, primeiro de olhar para o texto de Ellen White como inspirado. Tá? Não, aquelas duas que estão, sim. Mas veja, quando Paulo Estou escreve... citando uma outra que o próprio Paulo menciona que escreveu. Claro. Então veja. Pastor aqui, por favor. Obrigado, pastor. Uma dúvida e até de repente o pastor poderá nos esclarecer. Até quando o pastor, numa das semanas anteriores aí, explicou para o grupo a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. O pastor falou mais ou menos assim: revelação e inspiração é o que Deus dá para os profetas canônicos. Certo, para os profetas. O pastor falou, pode ver a gravação aí, profetas canônicos. Né? O pastor afirmou dessa maneira, e eu concordo com isso. Certo. Porque realmente eu não vejo, além da Bíblia, nenhum outro escrito como inspirado. Eu até vejo muitos autores cristãos que realmente trazem orientações que a gente consegue olhar para um texto bíblico e entendê-lo bem melhor. Talvez algumas coisas que a Ellen White escreveu possam nos ajudar nesse sentido. Eu mesmo já li alguns livros dela e realmente me ajudou a olhar para alguns textos bíblicos de maneira ampla, diferente. Mas algumas coisas que eu não concordo nos escritos de Ellen White, até já conversei com o pastor em particular sobre isso, e talvez seja bom até para poder esclarecer para o grupo todo e para outras pessoas que estão assistindo o programa também, é a questão da maneira como ela amplia os escritos bíblicos, que eu considero não apenas como ampliar, eu considero como acréscimo. Exemplo, ela narrando alguma questão sobre Jesus, por exemplo, ela cita o texto bíblico, cita a fala de Jesus que está na Bíblia, depois ela continua com a fala de Jesus com a revelação que ela recebeu. Então, para mim, ela está acrescentando a voz de Jesus com o escrito dela. Certo. Não só isso, algumas outras questões bíblicas também, que ela vai lá e no escrito dela, não é na Bíblia, não estou falando que está acrescentando na Bíblia, mas eu considero como acréscimo, porque se é inspirado e se ela está acrescentando, né, é um acréscimo à Bíblia. E aí eu fico preocupado, porque nós temos na Bíblia essa advertência quanto a acrescentar a palavra de Deus, né? E a gente vê isso nitidamente, já conversei até com o pastor sobre isso, uma dificuldade muito grande que eu tenho de olhar para o texto, primeiro de olhar para o texto de Ellen White como inspirado, né? Porque para mim inspirados são os livros que estão na Bíblia. Fora isso, podem ser livros de orientação, como nós temos muitos outros bons autores cristãos que até os adventistas usam, porque outros livros que eu já li, inclusive até na revista da Escola Sabatina, também eu vejo lá citações de outros autores cristãos, livros que nos orientam, que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, mas quando alguém, não é apenas ilustrar, porque quando você prega, está pregando a palavra de Deus, você ilustra, você até amplia a visão, mas a gente vê nitidamente, o Desejado de Todas as Nações, por exemplo, que foi mencionado aqui, é um livro que eu li recentemente, a gente vê lá nitidamente, ela cita a palavra de Jesus que está registrado no Evangelho, algum dos Evangelhos, e aí depois ela continua como se Jesus estivesse falando, só que é ela escrevendo, certo, como se fosse uma revelação. Então, isso eu considero como um acréscimo, porque se não está na Bíblia, e se eu digo que Jesus falou aquilo ali que não está na Bíblia, para mim é acrescentar. Como que o irmão pode explicar isso para a gente? Ok. Primeiro ponto, que todos nós devemos, claro, buscar e compreender sempre aquilo que é verdade e agir como agiam os bereanos, né, lá de Atos. A sua postura é a certa, você tem que questionar até você compreender o assunto. Se compreender de um jeito ou se compreender de outro, mas buscar a compreensão. Esse é o primeiro ponto. Se em outro programa eu disse que a revelação e inspiração só atua no profeta canônico, isso está correto, mas não é tudo. Deus atua revelando e inspirando o profeta, que pode ser canônico ou não. Por exemplo, eu acredito que Deus agiu nas filhas de Felipe, que o Novo Testamento diz que elas eram profetisas, certo? O que elas escreveram? Nada. Mas você tem na Bíblia várias menções a livros de profetas que escreveram. Só que esses livros não estão no cânon. Esse livro deixa de ser inspirado porque ele não está no cânon? Sinceramente, pastor, Sim, claro. algumas questões a gente pode até pensar, tipo assim, ó,
alguma carta que o apóstolo Paulo escreveu e que não entrou e que foi direcionada à igreja de Corinto, eu posso até imaginar, e eu até aceito que ela seja inspirada. Foi uma inspiração que Deus deu para ele escrever e orientar aquela igreja, por isso não entrou no cano. Então, Mas deixa eu te perguntar, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto foi para nós? não, por isso que não está no cano. Não, Corinto não está? Não, aquelas duas que estão, sim. Mas veja, quando Paulo Estou escreve... citando uma outra que o próprio Paulo menciona que escreveu. Claro, claro. Então veja, as cartas que Paulo escreve e que nós temos hoje, elas não foram escritas para nós. Não. Não foram. Aham. Só que nós nos apropriamos desse conselho e acreditamos que as cartas são inspiradas, serviram para os cristãos daquele tempo e vão servir para os cristãos também hoje. As cartas que Paulo escreveu que não estão no cânon foram inspiradas do mesmo jeito. Porque é o homem de Deus inspirado. Só que não foram para o cânon. Agora, eu acredito que Deus supervisionou também, como já disse aqui, o fechamento do cânon. No Antigo Testamento, você vai ter profetas que escreveram, por exemplo, Ido, você tem o livro dele e ele não está na Bíblia. Mas o livro dele registrou o quê, pastor? A história de Israel, Então, parte pastor, da história. tipo assim, no Antigo Testamento nós temos muita citação assim, que fulano de tal, talvez até um profeta que foi escritor também, registrou os atos do rei, tal, que... Isso dali, para mim, não é inspirado só porque ele era um profeta que escreveu. Bom, tudo bem. Por que não? Porque era-se comum, até nos dias atuais, registrar os atos de um rei, de um presidente. Claro que Fica era. registro na história. Não é porque um profeta que registrou que vai ser inspirado. Aí eu divirjo com você. Aham. Você tem Flávio Joséfo, que vai escrever a história, inclusive, de Cristo, e nós não cremos nele, num profeta. Sim. É um historiador. Historiador. Só que quando a Bíblia menciona que essa pessoa é um profeta, o escrito literário dele eu vejo como inspirado, ainda que ele não tenha entrado no cânon, certo? Então aqui nós divergimos. Para mim, um profeta de Deus, quando ele está escrevendo algo que é revelado por Deus. Senão não teria por que ele escrever. Porque veja, todo profeta quando escreve, veja Isaías, Jeremias, Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Essa é a questão. Então, se você disser que esse profeta, por não ser canônico, não é inspirado, nesse ponto eu divirjo com você. Então, se eu disse que a inspiração e revelação atua no profeta canônico, isso está correto, não só no canônico. A revelação e a inspiração atua no profeta de Deus. Pode ser que parte desses escritos vá para o cânon, e já foram, né? Pode ser que não vá à parte. Como Deus é quem supervisiona, eu acredito assim, ele sabe o que ele quer colocar e o que ele não quer colocar. Justamente, a soberania de Deus, ele preservou claro. para que o que ele queria orientar o seu povo fosse. Exatamente. Por isso eu acredito que não há necessidade de mais nenhum outro escrito nesse mesmo sentido. Claro, não há necessidade de colocarmos nada no cânon, certo? Nós estamos divergindo num outro ponto, que eu posso ter um escrito inspirado de um profeta que não é canônico. Isso eu posso ter. Esse mesmo dom, esse mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem o que escreveram, sem saber às vezes o que estavam escrevendo, nós adventistas acreditamos que se manifestou em Ellen G. White. Então a inspiração que ela recebeu é a mesma inspiração de Deus. Ela foi revelada, foi inspirada. Por quê? Primeiro, porque ela passa nos testes da Bíblia. Segundo, porque as manifestações sobrenaturais que os profetas tiveram no passado, também se testemunhou no ministério dela. E eu não sei se eu já mencionei para vocês aqui, ela teve cerca de 100 mil visões e sonhos. Houve visões de Ellen G. White que duraram mais de 2 horas e ela não respirava. Como que alguém fica mais de 2 horas sem respirar, se não por uma intervenção divina? Como que alguém fala ou escreve o que ela escreveu, e nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, num outro teste, sem que Deus tenha revelado? Porque, veja, qual ser humano pode, com exatidão, dizer o que vai acontecer daqui a 40 anos? Com exatidão. E aí, quando chega, acontece. Até o Marcelo mencionou esse teste. O profeta fala, se acontece, ele é de Deus. Se não acontece, ele é falso. Como que eu explicaria isso na vida dessa mulher? Eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos só. Mas eu poderia dar dezenas de exemplos de previsões que Ellen G. White fez e se aconteceram. E aconteceram. Como? Se não por uma orientação divina. Bom, então são essas coisas todas que me levam a crer de que Deus usou essa mulher. Mas eu respeito a sua posição
de achar que não foi revelação e inspiração na vida dela, como foi na vida dos profetas. Claro que eu respeito. Aham. Mas aí o pastor ainda não respondeu também sobre a questão do acréscimo. Ah, sim, voltamos agora à questão do acréscimo. Quem é que pode escrever, não contrariar, porque nós acabamos de ver. Quem é que pode dar algum elemento a mais no texto bíblico? Só o profeta. Se Ellen G. White trouxe luz sobre alguns textos, e eu vou mencionar um para você. A Bíblia fala da expulsão de Lúcifer no céu. Mas a Bíblia não fala de que Deus conversou com Lúcifer, insistiu com ele para que ele voltasse atrás. Ela não fala. Ellen G. White fala. No livro Grande Conflito. Eu li. Você leu. Então, por que ela pode dar esses acréscimos? Porque nós entendemos de que ela está sendo inspirada por Deus e, como profeta, ela pode dizer algo que na Bíblia não está sendo dito. Agora, eu só posso rejeitar o acréscimo de Ellen G. White se eu puder provar que ela é uma falsa profetisa. Porque se eu puder provar que ela é falsa, tudo que ela escreveu cai por terra. Agora, se eu não puder provar, eu tenho que concordar que o que ela acrescentou foi por vontade divina. Eu só tenho dois caminhos. Então, qual é a tarefa que nos compete a todos agora? É olhar para a vida dessa mulher, para os escritos dela e fazer uma acurada investigação para saber, escuta, ela é falsa ou ela é verdadeira? Mas obrigado por seu questionamento, pastor. Isso só enriquece a nossa discussão.